Como eu acredito que a questão é mudar exatamente o modelo, a coragem para mudar o modelo. A gente vive um espetáculo hoje do fim da linguagem política, do personagem político. É exatamente o que a gente vive. A gente tem que acelerar esse processo para acabar com a representação política e começar a fazer uma política da apresentação direta, do corpo. A macropolítica aliena a micropolítica. A gente vive discutindo assuntos de um jogo de poder. Então a política se configura como uma espécie de atuação que esconde uma zona que ninguém tem acesso, né? É sempre uma representação. Se a gente está aqui no reino no templo, ou então na terra da arte, eu acho que tem que afirmar que toda vez que eu vejo um político, eu tenho fome. Tenho fome e quero devorar essa linguagem política. Então a gente vive o que o Estado faz? O Estado separa e fragmenta tudo a partir de uma linguagem, um controle de fluxo e gestão. Qual é a realidade para a gente ativar o acontecimento da democracia participativa? Está permanentemente nas cidades, nos espaços discutindo. O poder é essa distância, é sempre essa distância. Esse teatro já não cola mais, não dá mais. Então o que emerge de corpo nesse processo? A política é como se fosse exatamente uma espécie, você vê o cara passando com seu carro, com o carro você dá tchau, quando ele passa você vê que o carro é seu. Né? Então o Zizek fala isso, porque eles não transformam o que tem que transformar. Então acho que os políticos, como disse um poeta, tem que falar a verdade e se calar. Então eu dirijo a minha pergunta para vocês, não mais para eles. Porque tem que mudar exatamente, a gente tem que criar um acontecimento, porque senão é sempre a mesma atuação. Um discurso distante, quando o corpo quer falar outras coisas. Exatamente, então já temos que ocupar os espaços culturais, ocupar todos os espaços permanentemente. Tem que mudar a linguagem, tem que mudar essa linguagem aqui, essa linguagem. Entendeu? De vocês aqui e a gente aqui. Então eu pergunto para vocês, o que é democracia participativa? Pergunto para vocês, não para eles. A ocupação. O que é democracia participativa? Exatamente, isso tem que falar, não é linguagem mais política. A pergunta é para agora, vamos falar, e vocês vão escutar, gente. Eu acho que tem que mudar isso. Zé Celso levantou um ponto muito importante para a gente pensar. Ele coloca que Dilma não renunciará. Ela não vai renunciar. Por quê? Ela passou pelos seus momentos de resistência. E talvez como mulher que tem maior resistência às questões, seja físicas, biológicas, como também sociais, de enfrentamento. Então, e qual é o nosso papel? É esperar que só a Dilma resista? Ou nós temos que ocupar? Esta é a diferença. Nós não podemos mais esperar Cunha, o STF, ter hoje impedido Cunha. É um grande feito. Sim, ele era o eixo desse golpe que nós estamos vivendo. E não soubemos identificar isso ao tempo necessário. Talvez hoje o esforço deva ser muito maior para impedir que o golpe exista. O golpe, na quarta-feira, provavelmente será uma etapa dele, não é o fim. Dilma vai resistir. E nós vamos deixar essa resistência só com ela? Ou nós vamos para as ruas, nós vamos chamar a população, sim, para ocupar a Câmara, para ocupar o Senado, para ocupar a Alesp, é para ocupar nós que estamos vendo, estamos assistindo a resistência da Dilma. Isso é extremamente importante, porque é a resistência pela democracia. Ela, sim, colocou a sua vida aos 17 anos, para resistir, para demonstrar um idealismo. Hoje nós estamos aqui, sim, assistimos à mesa, ótimo. Mas e o nosso papel? Ele aqui está colocando. Nós temos um papel importante, porque é o papel de disseminar, de transformar, de ocupar. E aí sim, por que o povo não está se manifestando? Nós temos que encontrar esse diálogo, porque só desta forma a gente vai conseguir ocupar. Não, senão todo mundo vai pedir, não, tem uma ordem. Desmontou a ordem. Não, agora não. Multitude.